Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês a correção daquela avaliação inicial que nós fizemos sobre princípios de epidemiologia com o material da OPAS. A primeira pergunta era, de acordo com a informação apresentada, analise se realmente houve uma epidemia e por quê. A primeira alternativa era sim, simplesmente pela frequência, toda epidemia deve apresentar um grande número de uma doença, qualquer que seja o período de tempo. Não, essa alternativa é falsa, porque a epidemia nem sempre apresenta um grande número, ok, de casos de uma doença. Esse número, na verdade, ele é excedente em relação ao que se espera para um dado período. Então, de repente, uma doença que se espera 1 ou 2 casos por estação, e de repente você tem 20 casos, eventualmente é considerado uma epidemia, embora 20 seja um número pequeno, mas para aquela doença acaba sendo um número fora do esperado. A segunda alternativa, por não ter características típicas de uma epidemia, nem a mortalidade foi alta, nem atingiu grupos vulneráveis da população. Novamente, uma epidemia não precisa ser muito mortal, não precisa ter uma alta taxa de mortalidade, e nem precisa necessariamente atingir grupos vulneráveis da população, embora isso seja recorrente, ok? Mas não é isso que caracteriza uma epidemia. A terceira sentença, que é a verdadeira, traz o seguinte: sim, pela única razão de que a incidência observada da doença excedia sua frequência esperada na mesma população. Então, como eu disse na primeira sentença, você espera um número de casos de uma determinada doença e você tem uma elevação para muito além daquele número. Isso é o que caracteriza uma epidemia. A última sentença que uma pessoa assinalou, não, apesar de ter sido importante pela quantidade de casos, esta era uma doença desconhecida e, portanto, não pode ser caracterizada como epidemia. A epidemia pode ser de uma doença já conhecida, de uma doença nova, enfim, isso não caracteriza epidemia, não é o fato de ser conhecida ou não que define ser uma epidemia. Então, a alternativa correta, a maioria das pessoas aí acertou, 57% dos respondentes acertaram. A segunda, a incidência acumulada da doença por sexo por 1.000 pessoas no final de dezembro de 1981 nessa comunidade foi. Eu vou agora passar então para a figura para nós respondermos juntos aí. Muito bem, coloquei aqui uma calculadora para a gente. Eu vou novamente verificar lá a pergunta e vou voltar aqui à tela, tá? Então a pergunta era: a incidência acumulada de doença por sexo por 1.000 pessoas no final de 1981 nessa comunidade foi de... E aí a resposta é separada para homens e para mulheres, tá? Então vamos olhar a pergunta novamente. A pergunta não, vamos olhar aqui o enunciado, né, as informações. Estou aqui com a calculadora. Então veja que essa daqui é a informação para 1981. Tá? Essa aqui é a informação para 1981, nesse quadro. Nós tivemos casos, né, que é número incidente, então entre os homens nós temos aqui por faixas etárias, mas no total nós tivemos aí 49 homens. Então vou pegar aqui 49 homens dentre quantos homens observados? E aqui nós temos do lado direito a população, então homens por faixa etária, e um total de 2.043 homens. Então vou chegar aqui na calculadora, vou dividir por 2.043 e o resultado vai ser de 0,02398. E aí a nossa pergunta era por 1.000, né? Então, quando eu pergunto por 1.000, basta eu multiplicar esse resultado por 1.000. Eu multiplico por 1.000, e aí eu tenho a informação 23,98, ou 24, né, já que nós não conseguimos dividir um homem aí. Então, 24 homens em cada 1.000. Essa era uma das sentenças corretas. E aqui eu vou aproveitar a tela e vamos fazer também a taxa de incidência entre as mulheres. E aí, analogamente, né, da mesma forma, eu pego aqui 65 mulheres, que foram os casos, e divido por 1966.
65 dividido por 1966 vai me dar 0,03306. Multiplicando por 1000, eu vou ter aproximadamente 33 mulheres, tá? 33 ou, dependendo da resposta, aí, 34 mulheres. Nós temos aqui, então, a nossa resposta é 24 por 1000 homens e 33,1 mulheres. Seria o total aí de casos incidentes no final de 1981. Então, para essa pergunta, a maioria, 57,7% dos respondentes, acertaram a questão. Tá? A próxima pergunta, também a maior parte acertou, 2/3 praticamente. Em relação à distribuição da doença por idade e sexo nos casos, no final de dezembro de 81, a afirmação correta a respeito da maior incidência é... Vamos lá. Em relação à distribuição da doença por idade e sexo nos casos, no final de dezembro de 1981, a afirmação correta a respeito da maior incidência é... Vamos responder aqui uma por uma. A primeira alternativa dizia: em menores de 15 anos de idade e do sexo feminino, foi de 48,8 por 1000. Menores de 15 anos, sexo feminino. Vamos voltar lá para a figura. Menores de 15 anos, mulheres. Então, a nossa conta vai ser 21 mulheres dividido por 488 mulheres. Então, 21 dividido por 488, 0,043, a gente já sabe que vai ser multiplicado por 1000, que vai dar 43, certo? Então, vamos lá ver qual que era essa alternativa mesmo. Dizia que era 48,8, não, é 43. Tá certo? Então a primeira está equivocada. A segunda, nos homens na faixa etária de 25 a 44, foi de 43,9. Homens de 25 a 44. Então vamos lá. Homens de 25 a 44 eram 20 homens. Dividido por um total de 505 homens. Eu multiplico por 1000. Tenho 39,6. E a resposta era 43,9. Está errada. Nas mulheres da faixa etária de 25 a 44, foi de 43 por 1000. Mulheres de 25 a 44. Deixa eu puxar mais para o lado aqui. Então, mulheres de 25 a 44 são 21. Dividido por 430, né? Então, eu peguei aqui 21 dividido por 430. Eu multiplico por 1000. 48,83. Não, ele colocou aqui 43 por 1000, está equivocado. E a última alternativa, de 15 a 24 anos, mulheres. 15 a 24 anos, mulheres. São 11 casos. Dividido por 340. 11 casos dividido por 340 vezes 1000, 32,35. 32,35 por 1000. E aqui 32,4. Tá certo? Arredondando aqui, então, a alternativa correta seria essa. Já vou continuar nessa mesma tela, porque a próxima pergunta é: em relação à distribuição de casos por idade e sexo no final de dezembro de 81, nessa comunidade. Primeira alternativa: mais da metade de todos os casos foram registrados em menores de 25 anos. Mais da metade de todos os casos foram registrados em menores de 25 anos. Vamos olhar lá. E aqui nós sabemos quantos casos foram. Foram 114.
E ele diz para nós que mais da metade, tá certo? Foi abaixo de 25 anos. Vamos contar aqui quantos foram abaixo de 25 anos. Foram 34, 34 e 17. 34 mais 17 dá 51, tá certo? 34 mais 17, 51, e o total foram 114. 114 dividido por 2 são 57. Então, 51 é menor do que 57. Essa alternativa está equivocada. Está errado. Mais de 60% dos casos de menores de 15 anos foram do sexo masculino. Menores de 15 anos, mais de 60% homens. Menores de 15 anos foram 34. Os homens foram 13. Aqui eu não precisaria nem fazer a conta, mas 13 dividido por 64 mostra que os homens corresponderam a 20% dos casos, e não 60%, como está afirmando. A alternativa também é errada. A próxima. Mais de 60% dos casos do sexo masculino foram registrados entre os 25 e 64 anos. Entre os homens, mais de 60% de 25 a 64 anos. Então, homens de 25 a 64, quantos foram? 20 mais 10, tá certo? Então, foram 30 casos de homens entre 25 e 64 anos. E quantos foram os homens infectados? 49. Então, eu faço 30 dividido por 49. Vai me dar 0,61, que é o mesmo que 61%. Então, a alternativa é verdadeira, porque ela dizia que mais de 60% dos casos do sexo masculino foram registrados entre os 25 e 64 anos. A próxima alternativa, mais da metade dos casos em pessoas de 46 a 64 anos ocorreram em mulheres. 46 a 64 anos, mulheres. 46 a 64, 10 homens, 9 mulheres. Então, 9 é menor do que 10. Então, eu sei que foram 9 dentre 19. Então, foram 47% mulheres. Não é mais do que a metade, é menos do que a metade. Então, está equivocada essa alternativa também. Próxima pergunta. Agora vamos voltar lá para entendermos aí quantas pessoas acertaram essa pergunta. Por que motivo você considera que foi necessário realizar um estudo exploratório utilizando outra estratégia de análise? E aqui quase todos acertaram. Para conhecer com mais segurança determinadas características do problema, que poderiam orientar e esclarecer as causas. Outra alternativa que assinalaram foi para responder à verdadeira curiosidade científica que estas situações despertam. Não é pela curiosidade, né, mas sim para nós conseguirmos conhecer aí com mais segurança a situação. Para encobrir por emergência a inerente imperfeição dos sistemas regulares de registro de dados de informação epidemiológica. Para encobrir por emergência, não se faz uma pesquisa para encobrir, né, a imperfeição dos sistemas. Para demonstrar à opinião pública que o problema está sob controle, também não. Você não faz uma pesquisa para mostrar que está sob controle, você faz uma pesquisa para responder a uma pergunta, né? A sua pergunta poderia ser se está sob controle ou não, e você poderia fazer uma pergunta, responder essa pergunta, tá? Mas não para mostrar a opinião que está sob controle, né? E essa hipótese disso ser uma pergunta está contemplada aqui na primeira alternativa, que é a alternativa correta. Os resultados da pesquisa de famílias de doentes e famílias sadias dessa comunidade indicam que o problema de saúde observado possivelmente seja transmissível e tenha relação com a presença de algum inseto vetor. Não necessariamente, tá? Isso não caracteriza aí uma doença por vetor,
Poderia ser muito bem uma doença transmitida diretamente pessoa a pessoa. Segunda sentença, que as famílias que compravam óleo de vendedores ambulantes apresentavam um risco de adoecer quase 13 vezes maior que o risco das famílias que não compravam. Essa é a alternativa correta, né? Nós vimos ali que acontecia com maior frequência entre aquelas famílias que compravam os óleos de vendedores ambulantes. Terceira sentença, que o uso de óleo de girassol parecia influenciar, aumentando o risco familiar de contrair a doença. Não era o uso do óleo de girassol, mas sim a comercialização por algumas pessoas em específico, né, os ambulantes. E o último, nada relevante, pois o tamanho da amostra era muito pequeno, considerando a quantidade de casos que até então tinham acontecido. Não nesse caso, né, nós temos aí um valor de risco muito alto, uma relação de risco, né, uma medida de associação muito grande, um risco relativo aí de 13, então aparentemente não seria por causa da amostra ser pequena. Última pergunta, na sua opinião e considerando a informação disponível, qual etiologia poderia explicar melhor o quadro epidemiológico completo desta situação? Essa é uma pergunta mais complexa. Aqui algumas pessoas responderam imunológica, alteração de tipo alérgico, possivelmente mediada por fatores de natureza genética. Vou ler as alternativas primeiro. Infecciosa, infecção aguda bacteriana, possivelmente por micoplasma, transmitido por um inseto vetor. Novamente, né, toda a história aí não remete a um inseto. Metabólico, transtorno metabólico endógeno, possivelmente de origem nutricional. Tóxica, agente tóxico disseminado por fonte comum, possivelmente alimentar, né? Então, toda a história que é narrada ali, a comercialização do produto, a origem do produto, traz para nós que provavelmente seja alguma toxicidade encontrada aí no manuseio desse produto, que por determinada fonte estava presente algum micro-organismo ou alguma alteração do produto que levava a essa intoxicação, né? Com relação a esse transtorno metabólico endógeno, você dificilmente teria um transtorno metabólico endógeno acontecendo a partir do consumo de um alimento em uma fatia tão grande da população. E se fosse por conta disso, né, todos aqueles, tantos que compraram com os ambulantes quanto os não ambulantes, também viriam apresentar esse tipo de alteração. Tá? Então não é o caso. Com relação à infecção aguda bacteriana, aqui falando sobre inseto vetor, novamente a narrativa que nós temos ali dos fatos aponta para o consumo de produto, né, para o consumo de óleo. Então, não pelo inseto vetor. Na causa imunológica, alteração do tipo alérgico, não seria, se fosse uma alergia ao produto, né, isso novamente nós teríamos o acometimento tanto de pessoas com o consumo a partir dos ambulantes, quanto pessoas que não consumiram a partir do ambulante. Então, isso daqui seria algo muito pouco provável, além de nós entendermos também que a alergia é uma reação que a gente tem a partir da exposição continuada a um agente, né? Então, não é a primeira exposição que desencadeia, mas a primeira vai ativar aí o seu sistema imune, que estará preparado para uma reação mais forte ou mais violenta a partir da segunda, terceira exposições. Essa foi a correção da avaliação com base no material da OPAS. Em caso de dúvidas, eu peço que vocês deixem aí o comentário.